Amados, temos meditado uma série de mensagens no livro de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, a respeito da criação, queda, redenção e consumação. E iremos dar continuidade a essa série de estudos hoje, falando a respeito do sexto dia da criação, onde Deus cria os animais e o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Abram a Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, e vamos ler do versículo 24 até o 27. Gênesis capítulo 1, do versículo 24 ao 27, texto que temos estudado, que diz assim, Gênesis 1, versículo 24 até o 27. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos aprender a Tua palavra nesta noite. Que o Senhor venha com a Tua graça e usa-me, apesar de mim, e fala conosco nesta noite, ó Deus. Fala aos nossos corações. Que o Senhor venha com a Tua graça e o Teu Espírito Santo e abra os nossos corações para compreender a Tua palavra, para entender a Tua palavra e para trilhar aquilo que a Tua palavra tem a nos ensinar. Guia-nos, ó Deus, pelos Teus caminhos eternos. Que a Tua palavra nos ajude a compreender a Tua verdade e a vivê-la. É assim que nós choramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amados, temos estudado acerca desse assunto já há alguns domingos, e é interessante perceber que Deus, quando está criando aqui, Ele, na criação, Ele fala com a terra, Ele fala com o mar, e as coisas passam a existir. Ele diz: haja animais marítimos e os mares, os rios se enchem de peixe. Deus fala com a terra: haja relva, haja árvores, e a terra passa a produzir as folhas, a relva, as árvores, tudo conforme a sua espécie. Mas quando chega aqui na criação do homem, Deus não fala que a terra crie o homem, que haja o homem, mas Deus fala: façamos o homem. E há uma diferença aqui, e é interessante perceber essa diferença de Deus não falar haja, mas façamos o homem. Temos visto no decorrer dos estudos que Deus, Ele é eterno, que Ele sempre existiu, que no princípio Deus criou, Ele diz: haja luz e houve luz, e Ele forma tudo pelo poder da sua palavra. Vimos quanto Deus é poderoso, o quanto Ele começa a criar todas as coisas para propiciar o ambiente para o homem viver. Deus começa a criar o ar para que o homem respire, porque Ele há separação entre os céus e a terra. Ele faz aparecer a porção seca, Ele faz brotar as árvores para mantimento do homem, e Deus está preparando todo o cenário para a coroa da sua criação, porque no sexto dia Deus vai criar o homem. Então todo o cenário na criação aponta para o sexto dia que Deus criaria o homem. E é interessante perceber os atos criativos de Deus no sexto dia. No sexto dia Deus começa criando os animais, e Ele fala assim: produza a terra seres viventes. Ele fala para a terra: produza animais selvagens, animais domésticos, répteis, e a terra lhe obedece. E começa a surgir os elefantes,
os leões e todos os animais que nós conhecemos hoje, o cachorro, o gato, passam a existir, são criados no sexto dia, quando Deus fala com a terra e a terra o obedece. Mas é interessante ver aqui essa diferença no sexto dia. Deus cria aqui os animais apenas falando com a terra, mas ele diz assim: façamos o homem. E há uma diferença quando Deus ele usava algo impessoal, haja, e tudo passava a existir. E agora ele fala, façamos, e começa a criar. E vemos também aqui na criação que Deus ele abençoa a sua criação, dando a eles a bênção da reprodução. Deus diz: se multipliquem, encham a terra, e Deus abençoa tudo aquilo que Ele cria. E Ele, quando cria os animais terrestres, Ele diz: e viu Deus que isso era bom. Deus abençoa a sua criação. Mas eu quero chamar a atenção nesta noite para a criação do homem e vermos como Deus aqui, Ele cria o homem com um propósito, e esse propósito é de refletir a imagem de Deus. Deus cria o homem com o propósito de ser a imagem e semelhança de Deus. E nós podemos notar aqui 3 palavrinhas que chamam a atenção aqui quando Deus cria o homem, e Ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É interessante perceber aqui, quando Deus fala, façamos o homem, há aqui, de uma forma, ainda que inicial, uma revelação de uma doutrina que nós encontramos na Escritura, que é acerca da Trindade. Deus é um Deus triuno. Deus é um Deus que subsiste em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essa trindade vai criar o homem aqui. E por isso ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando olhamos para as Escrituras como um todo, vemos referências de que Cristo, Ele é o Criador de todas as coisas. Quando lemos o Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E ele vai concluir dizendo assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João está dizendo que Jesus é o Criador de todas as coisas. Tudo o que foi criado foi por intermédio dEle. Foi Ele que estava lá na criação no princípio com o Pai, revelando aqui que Cristo estava lá. Quando ele fala que façamos, é o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo, que se revela na Trindade aqui. É interessante ver, por exemplo, Colossenses vai dizer: pois nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por meio dele e para ele, referindo-se a Cristo como o Criador de todas as coisas. Hebreus vai dizer que Jesus foi quem criou, foi quem fez todo o universo. Então estamos aqui diante de uma das doutrinas da Bíblia, que é a doutrina da Trindade, a doutrina da Trindade na criação. Quando ele fala: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, Deus está revelando-se como um ser que é triuno, um Deus que subsiste em 3 pessoas, e que aqui eles fazem um concílio e dizem: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso é motivo de nos maravilharmos, porque aqui nós vemos que o homem está mais perto de Deus na criação. O homem é a coroa da sua criação. Quando vemos o relato da criação do primeiro dia, no sexto dia a criação chega ao seu clímax, aonde Deus começa a formar o homem, a coroa da sua criação. Aquele queria refletir a imagem e semelhança de Deus, e nesse momento, em todos os momentos da criação, ele fala: haja luz, e houve luz. Haja separação entre as águas do firmamento e as águas que cobrem a terra.
e tudo se faz. Mas quando chega na criação do homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. É interessante perceber aqui, quando o texto fala sobre imagem e semelhança, no contexto da época, é preciso relembrar que aqui são palavras de Moisés. Moisés está escrevendo o livro de Gênesis, com o propósito de instruir o povo que havia saído do Egito, estava caminhando para a terra prometida, e aqui o Moisés está dando base e até fazendo uma apologética, defendendo a verdadeira fé contra os falsos ensinos, as falsas religiões que havia por sua volta. Os reis do Antigo Oriente costumavam ser vistos como imagem dos seus deuses, do seu Deus. Eles eram portadores da imagem dos deuses que eles serviam. Então os reis eram vistos como Deus, como semelhança de Deus, como imagem de Deus na cultura daquela época. E aqui, quando chega no relato da criação, Moisés começa a escrever e dizer que não apenas os reis, mas a humanidade é a imagem e semelhança de Deus. Enquanto aqueles povos pensavam que os reis eram a imagem de Deus, aqui há uma democratização da imagem de Deus. Uma imagem de do único Deus, está marcada em toda a sua criação. E os reis achavam que só eles eram portadores da imagem de Deus. Mas aqui Moisés vai dizer: e Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Não esqueçamos que a criação original de Deus, como diz Calvino, a glória de Deus resplandece na natureza humana, no homem, na mulher, onde a mente, vontade e espiritualidade e todos os sentidos representam a ordem divina. Então, como é que se dá essa imagem de Deus no homem? Essa imagem de Deus está relacionado com vontade, com espiritualidade. O homem é criado um ser espiritual, um ser relacional, algo diferente da criação. A criação, os animais não são criados à imagem e semelhança de Deus. Os animais não têm aqui uma espiritualidade, não têm aqui uma vontade, não têm uma mente. E aqui Deus coloca no homem características e atributos que só ele tem. São aquilo que é considerado como atributos comunicáveis de Deus. Deus comunica atributos dele ao homem. Ele dá alguns atributos ao homem, como amor, como moralidade, como o que eu acabei de citar, conviver, como comunhão. O homem pode viver em comunidade, pode ter comunhão, assim como Deus vive em comunhão. O homem tem escolhas, assim como Deus. Não quer dizer que o homem é igual a Deus. E é por isso que há uma segunda palavra, que é semelhança. O homem não é igual a Deus, mas semelhante a Deus. A importância de aqui o texto citar aqui, o homem é a imagem e semelhança, quer dizer uma coisa só. Mas essa semelhança reforça que o homem não é um pequeno Deus, não é um semideus, ou não é um Deus. O homem é um servo de Deus. O homem, ele é semelhante a Deus. Ele não é igual, não é idêntico a Deus. Este entendimento contraria um pensamento ou uma ideia da nova era, que diz que todos nós, porque somos filhos de Deus, somos pequenos deuses. E isso aí não corresponde àquilo que as Escrituras nos ensinam. O homem não é um pequeno Deus, o homem não é um Deus. O homem, ele tem a imagem e semelhança de Deus. Ele é semelhante, ele não é igual a Deus. O homem, ele é um ser moralmente responsável,
O homem é um ser que tem moralidade, ele é semelhante a Deus, ele tem emoções, ele tem uma mente para pensar, ele tem a possibilidade de tomar decisões, atitudes, esses atributos que são comunicados de Deus ao homem. Deus nos dá uma natureza espiritual e assim o homem pode se relacionar com Deus. Quando Deus cria o homem, Deus cria um ser que tem espiritualidade e que busca alguém fora dele. Os cachorros, os animais, eles não buscam uma divindade, eles não buscam um Deus, porque eles não têm uma alma, eles não têm espírito. Mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É-nos dado um espírito para que possamos adorar a Deus. E isso permite conhecer a Deus. E é por isso que Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Nós podemos conhecer a Deus, por quê? Porque Ele nos deu uma espiritualidade. Nós só conseguimos nos relacionar porque Deus comunica esses atributos a nós, assim para que nós possamos tanto se relacionar com o nosso semelhante, quanto se relacionar com Deus. Mas o que aconteceu na história? Pensando na imagem e semelhança, o que acontece na história do relato das Escrituras é que o homem, ele pecou. E quando o homem peca, ele não perde a imagem e semelhança de Deus. É interessante perceber em Gênesis capítulo 9, após o dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé. E ele dá uma ordem, ele diz assim: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mesmo após a queda, o homem é considerado imagem e semelhança de Deus. Nós vemos isso também quando lemos Tiago, capítulo 3, vai nos dizer que, falando a respeito da língua, que ninguém é capaz de domar a sua língua, porque as pessoas usam a mesma língua para bendizer a Deus e para amaldiçoar os homens, feito à semelhança de Deus. Então, mesmo após a queda, o homem não perdeu a sua imagem e semelhança, mas ela foi maculada pelo pecado. Essa imagem e semelhança foi desfigurada pelo pecado, ela foi atingida pelo pecado. O pecado perverteu a imagem e semelhança de Deus no homem, a moralidade do homem, os princípios do homem, os valores do homem foram corrompidos pelo pecado. E por isso nós vemos constantemente as Escrituras falando sobre nos despirmos do velho homem e nos vestirmos do novo homem em Cristo Jesus. Por quê? Porque precisamos de deixar a velha natureza que foi corrompida pelo pecado. Essa imagem de Deus no homem foi afetada. E a gente vê o amor esfriou. O amor, um atributo de Deus que foi dado ao homem, a Bíblia vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Nós vemos que a santidade, atributo de Deus, Deus é santo, e deu esse atributo ao homem de ser santo, foi maculado pelo pecado. O homem não consegue mais viver em uma santidade plena por causa do pecado. A moralidade do homem muitas vezes é atingida. Hoje mesmo vemos em alguns meios de comunicação a discussão de que pedofilia não é um crime, é apenas uma doença. Então, a que ponto estamos chegando de princípios morais, aonde a pedofilia pode ser considerada uma doença e não um crime bárbaro, grave, contra uma criança? Então, temos visto o quanto a moralidade foi afetada e esses princípios morais que vêm de Deus. E é interessante perceber que mesmo após a queda, o homem tem a imagem e semelhança de Deus, mesmo que ela seja maculada,
E isso traz valor para a vida humana, traz valor para o ser humano. E aí a gente vê um contraponto com a teoria da evolução. Quando olhamos para a teoria da evolução diz o quê? A sobrevivência do mais forte, o mais fraco que morra. Como é que fica dentro de uma teoria da evolução a questão dos necessitados? Como fica a questão dos idosos, dos deficientes? Se formos fiéis à ideia da teoria da evolução, eles deveriam ser desprezados, eles deveriam ter deixado de lado. Mas quando olhamos para o relato das Escrituras que diz, eles são imagem e semelhança de Deus, isso dá valor, dignidade ao homem, seja ele quem for, seja um idoso, seja criança, eles são imagem e semelhança de Deus. Isso traz valor ao homem. E por causa do pecado, ter maculado a imagem e semelhança de Deus no homem, o homem precisa de uma nova natureza. O homem precisa de ter a sua imagem restaurada. A imagem e semelhança de Deus no homem precisa de ser, de haver redenção, de haver uma restauração, de haver uma transformação dessa imagem e semelhança. E por causa disso, Cristo Jesus veio ao mundo para restaurar a imagem de Deus no homem. Quando olhamos para as Escrituras, o Novo Testamento vai nos dizer, Colossenses 1,15, que Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem de Deus. Hebreus vai dizer que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Cristo, a imagem e semelhança perfeita de Deus, se fez carne e habitou entre nós. O Deus desceu para restaurar a nossa imagem e a nossa semelhança, para que possamos ter uma imagem sermos imagem semelhante a Cristo, para sermos iguais a Cristo. E nós vemos que esse é o propósito de Deus. Quando lemos Romanos 8:29, que vai nos dizer, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus, ele morre na cruz para restaurar a imagem de Cristo em nós. A imagem de Deus que foi perdida em nós é restaurada através da graça de Cristo. E para isso é preciso nascer de novo. É preciso nascer de Deus. E é aquilo que Jesus diz a Nicodemos: necessário é nascer de novo. Necessário é nascer de Deus. O homem precisa ser nova criatura. O homem precisa ser gerado de Deus para que a sua imagem seja restaurada. E essa imagem, ela vai sendo restaurada dia após dia num processo chamado de santificação. Como é que nós podemos viver de acordo com a vontade de Deus no mundo caído de pecado? Somente através de Cristo. Somente Cristo pode restaurar a imagem de Deus em nós. E Ele faz isso por meio da fé. Ele faz isso por sua graça. Ele faz isso na obra de santificação. Quando olhamos para a Bíblia e vemos em 2 Coríntios, ele diz: mas todos nós, com o rosto descobertos, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, com o Espírito do Senhor. O Espírito de Deus, Ele trabalha em nosso coração, através da obra de santificação, transformando-nos à imagem de Cristo. Aquele que foi salvo, aquele que foi alcançado, aquele que creu em Cristo, ele vive uma vida de santificação,
uma vida de luta contra o pecado, uma vida de desejar a santidade, de desejar viver não a sua própria vontade, mas de viver a vontade de Deus que agora atua nele. O Espírito Santo de Deus é quem faz essa obra no homem. E é por meio de Cristo, é por meio da santificação, é por meio da obra do Espírito Santo que o homem vai sendo restaurado à imagem de Cristo dia após dia. Mas um dia, essa imagem será plenamente restaurada. 1 Coríntios, capítulo 15, vai nos dizer que quando Ele vier, quando Ele voltar, todos nós que estamos vivos seremos transformados. O texto vai dizer que os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, seremos transformados. Seremos transformados à imagem de Deus. Assim como Cristo é, seremos. João vai nos dizer isso. Amados, agora somos filhos de Deus. Quando Ele se manifestar, ou seja, quando Ele voltar, quando Ele vier para nos conduzir para a vida eterna para sempre com Ele, seremos semelhante a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Quando o Senhor vier buscar o seu povo, salvo por meio da sua graça, Ele restaurará a nossa imagem, a nossa semelhança igual a dele. Seremos semelhante a Cristo. Seremos plenamente restaurados. A imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus será restaurada na vida do homem que foi maculada pelo pecado. E diante dessas verdades, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. O pecado maculou essa imagem e essa semelhança. E Cristo virá restaurar plenamente essa imagem e semelhança. Deve nos conduzir a algumas reflexões nesta noite. Primeiro, precisamos entender que Deus é Espírito. Quando o texto fala que Deus nós somos a sua imagem e semelhança, não quer dizer que Deus tem uma mão, que Deus tem uma cabeça, que Deus tem um olho, que Deus tem um nariz, que Deus tem uma boca, mas quer dizer que Deus não tem um ouvido, mas Ele ouve as nossas orações. Deus não tem olhos, mas Ele vê o aflito e o necessitado. E assim como Deus vê o aflito e o necessitado, nós devemos refletir a imagem de Deus, olhando para os aflitos e necessitados e estendendo a mão. Assim como Deus que viu o seu povo lá no Egito, na escravidão, e olhou para ele, e levantou Moisés para libertar o seu povo, devemos ter o mesmo olhar de graça, de olhar para os necessitados, de olhar para aqueles que precisam, dos miseráveis, em situações complicadas, e oferecer graça, assim como Deus nos ofereceu graça. Ele nos deu ouvido para mostrar que devemos ouvir o clamor dos aflitos. Assim como Ele ouve o clamor dos aflitos, devemos refletir essa imagem de Deus, ouvindo o clamor daqueles que estão passando por dificuldades. Isso contraria completamente a ideia do evolucionismo. O evolucionismo vai dizer, o mais forte, a sobrevivência do mais forte. Mas aqui não. O Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, nos deu os olhos para ver os necessitados, nos deu ouvido para ouvir aqueles que precisam, aqueles que carecem, e nós devemos refletir essa imagem de Deus. Uma imagem, ela deve possuir a vida daquele que Ele representa. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos os representantes de Deus aqui na terra. Então, precisamos de ser como Cristo. Precisamos de ser transformado como Cristo. Isso é aquilo que Paulo disse. O que é que Paulo disse? Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Essa vida que devemos viver deve ser semelhante a Cristo, como Cristo foi aqui na terra. E Cristo foi o quê? Cristo foi servo. Filipenses vai dizer que Ele, sendo Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou na forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Que possamos servir, que possamos ser servos na casa de Deus, servir a Deus. Nós somos chamados para servir, nós somos chamados para ser imitadores de Cristo, para refletir a imagem de Cristo. Nós carregamos um título, nós somos cristãos. Cristãos. Nós devemos ser semelhantes a Cristo. Nós devemos refletir a imagem de Cristo. As pessoas precisam de ver Cristo em nós. E essa servir é um dos meios de revelar Cristo ao mundo. A igreja serve ao mundo quando proclama a mensagem do Evangelho. O mundo está perdido, o mundo caminha para o abismo, e quando proclamamos a verdade do Evangelho, nós estamos servindo. A igreja serve quando atende aos necessitados. A igreja serve no trabalho da igreja, no trabalho comunitário, seja quem limpa a igreja, quem contribui com o louvor. Cada obra é importante no reino de Deus e nós somos chamados para servir. Assim como Cristo foi servo, assim como Cristo foi obediente, que sejamos a imagem e semelhança de Cristo. Propósito de Deus, aqui quando Ele cria o homem e a mulher, Ele os faz para se relacionarem. Ele faz o ser humano para ter comunhão, assim como a Trindade, o Deus triuno, vive em comunhão. Ele deseja que vivamos em comunhão. E essa ideia de disputa entre os sexos é nada mais do que resultado da queda. O machismo, o feminismo e tantas ideologias por aí são frutos do pecado, são frutos da queda. E Deus deseja de nós comunhão. Deus deseja de nós um relacionamento com Deus e com a sua igreja. Que sejamos a imagem de Cristo, que a imagem de Cristo a cada dia seja restaurada em nós. E é importante pensar que se Deus é aquele que fez todas as coisas, nós precisamos de viver na dependência desse Deus. Atos vai dizer o seguinte: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Devemos viver na dependência desse Deus. Devemos a cada dia ser dependente desse Deus. E como falamos no domingo passado, uma das formas de demonstrar a nossa dependência de Deus é quando oramos a Ele, é quando clamamos a Ele, mostrando que somos falhos, que não conseguimos, e a oração nos coloca no lugar que verdadeiramente estamos. Somos dependentes dEle, precisamos do Senhor Deus e precisamos de viver nessa dependência dEle. Então que possamos refletir sobre isso essa noite, que possamos buscar refletir a imagem de Cristo, deixar que a palavra de Deus nos molde, deixar que o Espírito Santo de Deus nos transforme conforme a imagem do seu Filho. Um certo teólogo, ele disse algo muito interessante: a mais poderosa de todas as forças espirituais é a visão que o homem tem de si mesmo e a forma de ele entender a sua natureza e o seu destino. De fato, ela é uma força que determina todas as demais e que influencia a vida humana. E é importante aqui olharmos para as Escrituras e entender quem nós somos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. É por isso que valorizamos a vida. É por isso que somos contra o aborto. É por isso que valorizamos pessoas deficientes, idosos e qualquer um. Por quê? Porque são imagem e semelhança de Deus. E é por isso que nós devemos refletir a imagem de Cristo. Mesmo que hoje sejamos imagem e semelhança de Deus, maculada pelo pecado, mas em Cristo estamos sendo a cada dia transformados por Deus de glória em glória. Deus formou, o pecado deformou, mas Cristo, quando vier,
nos transformará para que sejamos como Ele é. Amém? Que possamos crer nessa verdade e possamos andar por ela, que possamos olhar para a nossa vida e será que temos refletido a imagem de Cristo? Será que temos sido servo como Cristo foi, sido semelhantes a Cristo, temos vivido em comunhão? E que possamos pedir a Deus, ajuda-nos, Senhor, a refletir, a sermos a igreja do Senhor, que reflete a Tua imagem, que isso nos conduza à oração e a cada dia mais nos colocarmos diante do Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por Tua graça. O Senhor nos criou a Sua imagem conforme a Sua semelhança, mas o pecado maculou essa imagem, o pecado maculou essa semelhança, mas o Senhor em Cristo nos restaura. A graça do Teu Espírito Santo que nos santifica, que nos transforma, é o que nos restaura a cada dia a imagem do Teu Filho. E nós cremos na Tua palavra, queremos que o Senhor virá, e quando o Senhor vier, seremos transformados e refletiremos a Tua imagem, a Tua semelhança, porque o Senhor é um Deus de graça. Nós somos tão pequenos, nós somos tão falhos, mas somos servos Teus, ó Deus. E o Senhor é um Deus tão grande e tão maravilhoso, e nós Te louvamos por isso, e nós Te rendemos graça, e que nós possamos a cada dia viver na dependência do Teu Espírito, dependendo de Ti, dia após dia, em nome de Jesus.